Olá pessoal, vamos falar agora nesse vídeo sobre o desenvolvimento da superlargura e da superelevação dentro da curva de transição. Então, definida uma curva de transição, a superelevação e a superlargura vão poder ser distribuídas linearmente ao longo desse comprimento, caso seu comprimento seja suficiente para fazer esse desenvolvimento. Então, essa figura aqui que a gente tira lá do manual do DNR, ela mostra exatamente como isso acontece. Dá para a gente explicar todo esse assunto através dessa figura. A gente vê aqui que no trecho em tangente a gente está com uma pista com abaulamento, aqui é um exemplo mostrando o abaulamento de 1%, e conforme a gente se aproxima do trecho onde a gente vai entrar na curva de transição, acontece o abaulamento da parte externa da curva, ele vai mudando aqui de direção até zerar esse valor de abaulamento quando a gente entra no ponto onde a gente está começando a curva de transição, TS, tangente curva de transição. E aí já dentro da curva de transição, esse abaulamento aqui, ele começa a variar de 0 até o valor da superlargura calculado para a curva circular. Então ele vai variando de 0, vai chegar a um ponto que ele vai chegar exatamente ao valor do abaulamento que está do lado interno do bordo, e aí a partir daí começa a se aumentar junto, a parte interna com a parte externa, chegando aqui no caso desse exemplo, que mostra essa figura, o valor de 8%, seria a superelevação da pista na curva circular. Então ele continua com 8% aqui dentro da curva circular, que ele está fazendo, e quando ele sai da curva circular, ele vai fazer o processo inverso, voltando para a situação do abaulamento que a gente tem em tangente. No caso da superlargura, a gente vai começar a superlargura junto com o início da curva de transição, e a superlargura vai aumentar linearmente. Aqui está mostrando o exemplo, um aumento dela acontecendo no bordo interno, então ela vai começar a aumentar linearmente até o valor máximo calculado para a curva circular. Depois ela vai se manter constante até o final da curva circular e vai fazendo o processo inverso de redução até chegar aqui no final da curva de transição com o valor zerado aqui na frente. Aqui, claro, não está mostrando exatamente esse desenho aqui, não está muito bom, mas depois ele explica isso no texto, como que funciona. Bom, então, no caso do desenvolvimento com a curva de transição, o comprimento LC, que é o comprimento da curva de transição, a superelevação e a superlargura vão ser desenvolvidas linearmente ao longo desse comprimento, passando dos valores nulos, que correspondem às necessidades de condição da tangente, até os valores plenos a serem aplicados para a condição de curva circular. No caso da superlargura, é mais simples. A gente simplesmente vai aumentando a superlargura até chegar ao valor da superlargura calculado. E esse aumento vai acontecer dentro da curva de transição. Então a gente tem a curva de transição, que é o comprimento LC, e para um comprimento qualquer L, a gente vai estar aqui num ponto M, tendo uma superlargura, calculada. Esse S aqui não é o ângulo da curva de transição, é o valor do aumento da largura da pista, que a gente chama de superlargura. Então a gente vai estar com o valor S aumentando linearmente com o comprimento LC. E aí a gente consegue fazer uma proporção, o valor de S da superlargura vai estar para um comprimento L, assim como o valor calculado da superlargura vai estar para o comprimento final LC. E aí a gente consegue calcular o valor de S para qualquer situação, para qualquer ponto da curva de transição. No caso da superelevação, a ideia é a mesma, só que fica um pouquinho mais complexo porque a gente tem um abaulamento acontecendo, fazendo com que o valor da inclinação da pista na seção transversal seja invertido no trecho em tangente. Então a gente precisa de um pedaço do trecho para poder fazer com que esse abaulamento zere, que é a situação desejada para a tangente, e a partir daí esse abaulamento começa a aumentar até chegar ao valor de cálculo da superelevação da pista. Então, esse gráfico é ele que mostra como que isso acontece. A gente vai ter o ponto aqui, seria o ponto TS, entrando na curva de transição, saindo da tangente, entrando na curva de transição, sendo bem esse ponto aqui, onde esse abaulamento da faixa externa vai estar zerando, vai estar com o valor de 0, enquanto o abaulamento da faixa interna vai estar com o valor dele mesmo. Então, daqui até o final do comprimento LC, a gente vai chegar com esse abaulamento, com essa inclinação da pista, vindo de 0 até o valor calculado da superelevação da pista. Em um determinado momento, ele vai se igualar ao abaulamento da faixa interna e depois eles vão subindo junto.
E aí, nessa mesma proporção, a gente volta aqui para trás até chegar no abaulamento invertido aqui da faixa externa. Então a gente vai ter um comprimento dentro da tangente, antes de entrar na curva de transição, com esse valor aqui do abaulamento, para poder fazer esse abaulamento aqui chegar no valor de zero. Então a gente mostra através desse gráfico, e aí a gente consegue calcular o valor da superelevação, né, da pista em qualquer ponto, tanto na faixa interna como na faixa externa. Então na faixa interna ela vem com o valor do abaulamento até esse ponto aqui, e a partir daí ela começa a variar até chegar junto com o valor da superelevação. Na faixa externa ela vem com o valor do abaulamento até um ponto antes, o valor de LT aqui, no comprimento antes de chegar na curva de transição, depois ele vai variando até chegar no zero, quando ele encontra a curva de transição, e vai aumentando até chegar no valor da faixa interna, e continua aumentando até chegar no valor da superelevação. E assim a gente encontra aqui o valor da superelevação. Bom, no caso do desenvolvimento sem a curva de transição, em algumas situações a gente tem um raio maior, a gente vai fazer curva circular sem ter curva de transição. E a gente precisa também fazer o desenvolvimento da superelevação ou da superlargura dentro desse trecho. Então, nessa situação, a gente faz aqui um comprimento de transição, que seria necessário para fazer essa transição de superelevação e superlargura, e coloca 2/3 desse comprimento no lado da tangente e 1/3 desse comprimento no lado da curva circular, ficando aqui um desenho que está mostrando aqui, né, 2/3 de LC aqui na tangente e 1/3 de LC dentro da curva circular, ou seja, nesse comprimento aqui, esse é o comprimento que vai acontecer da superelevação e a superlargura vir de zero até o valor calculado para a curva circular. Então vai acontecer a mesma coisa, só que sem existir a curva de transição, né, aquele desenho da curva de transição. Bom, e aqui uma recomendação de que esses valores aqui eles não vão dar o valor exato, né? Então a gente ajusta isso aqui para que esse ponto O e esse ponto C eles fiquem numa estaca inteira ou numa estaca múltipla de 10. Né? Então, por exemplo, estaca 3 mais 10, ou estaca 4, ou estaca 4 mais 10, ou estaca 5. Então a gente associa esses pontos aqui a valores múltiplos de 10 metros para que a gente não tenha um valor quebrado, não teria essa necessidade. Então, com isso a gente visualiza como que acontece aí o desenvolvimento da superlargura e da superelevação dentro de um trecho de transição entre a tangente e a curva circular.